Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida e hoje vamos falar sobre um papel da odontologia hospitalar na recuperação de pacientes em situações críticas, desde a UTI até o processo de reintegração à vida, e também sobre como a saúde bucal se relaciona com a dependência química. E para essa conversa, eu tenho a honra de receber aqui duas convidadas especiais, a doutora Ana Calderoni e a doutora Cláudia Cristina Ruela. A doutora Ana, ela é cirurgiã dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, com vasta experiência em odontologia hospitalar, laser terapia e odonto-oncologia, além de professora e pesquisadora. Já a doutora Cláudia, ela é odontopediatra, periodontista e também especialista em odontologia hospitalar, com ampla experiência no atendimento de pacientes com necessidades especiais e na implementação da odontologia nas UTIs. Doutora, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. É uma honra poder contar com vocês para discutir aqui sobre odontologia na saúde integral, e especialmente no cuidado hospitalar e no enfrentamento da dependência química. Nós agradecemos o convite, estamos realmente muito felizes de poder participar desse projeto. É sempre uma alegria falar de odontologia hospitalar, porque eu sou apaixonada pela odontologia hospitalar, então eu fiquei muito feliz com o convite. Espero poder contribuir aqui com o nosso bate-papo. Com certeza, sem dúvida, vai agregar bastante conhecimento para a gente e para quem nos assiste. E para abrir essa rodada de perguntas, eu queria começar com a doutora Cláudia. Sim. Doutora, a senhora tem uma experiência prática, né, muito forte em UTI, e eu queria te perguntar, conta um pouquinho pra gente, qual que é o papel da odontologia hospitalar nesse ambiente crítico, né, e como ela pode influenciar na recuperação desses pacientes? Então, Ciro, quando a gente fala em UTI, todo o cuidado, ele é muito relevante na recuperação do paciente crítico. E a odontologia hospitalar, ela tem um papel, assim, fundamental nesse processo, tá? Porque nós sabemos que a cavidade oral, ela é um reservatório grande de micro-organismos, né? Sim. Então, se esses micro-organismos, se a gente não tem cuidados adequados, eles podem migrar, né, para o trato respiratório e com isso causar, assim, infecções que podem ser sérias, né, graves, como a temida pneumonia associada à ventilação mecânica. Focos infecciosos podem levar a endocardite bacteriana, lesões orais podem levar a sepse. Então, a odontologia, ela atuando no manejo desses focos infecciosos, nesse controle do biofilme bucal, no manejo dessas lesões orais. Então, a gente pode impactar diretamente na recuperação desses pacientes. E é isso que a odontologia faz. Ela faz a odontologia dentro da UTI, né? Ela faz essa adequação bucal, esse controle do biofilme, justamente para fazer o controle dessas infecções. E além dessa parte técnica também, desse cuidado da odontologia mesmo, né? Buscando os focos dentários, que o paciente, às vezes, ele já chega, né? Com o dente cariado, com uma periodontite. Fora porque assim, quando o paciente está dentro da UTI, ele não tem o autocuidado. Então, ali vai aumentar o número de biofilme. Então, a gente tem a odontologia. No nosso dia a dia, nós vamos sistematizar todo esse cuidado oral, junto com a equipe multidisciplinar. Nós vamos eliminar esses focos infecciosos, tratar dessas lesões orais, mas além dessa parte técnica, tem a questão de humanizar. Sim. A humanização, eu acho assim, o meu grande brilho dos meus olhos sou eu chegar na UTI, onde aquele paciente que está ali não está tendo aquele autocuidado, e a gente pode levar conforto, a gente pode levar qualidade de vida, porque o que a gente recebe ali na troca, nossa, que alívio que eu senti aqui agora, porque a boca fica seca. Sim. Imagina você, né? Ficar naqueles dias de internação, com aquelas medicações, que boca seca, e aí você não consegue, né, com aquele tubo na boca, com aqueles dispositivos todos, e alguém chegar ali, limpar, hidratar. Nossa. Então, assim, é um alívio muito grande para o paciente. Então, a questão da humanização também é uma coisa fantástica que a gente sente. E tudo isso reflete tanto na recuperação do
paciente, quanto no tempo de internação e na sobrevida desse paciente. Então, eu acho que o trabalho da odontologia junto com a equipe multiprofissional é, assim, fantástico. Nossa, perfeito. E a gente consegue entender também como que vai além apenas de dentes, né? Muita gente imagina que o dentista só é dente e língua. E a gente vê quão importante é esse papel sistemicamente para esse paciente. O que a gente costuma... Desculpa. O que a gente costuma dizer é que a gente não vê aí pela rua uma boca andando sem um corpo, né? E vice-versa, não tem um corpo sem uma boca. Então, acho que o trabalho da odontologia hospitalar passa muito por isso também, sabe? Para essa integração da odontologia, a equipe médica, a equipe da enfermagem, a fonoaudiologia, né? A nutrição. No que diz respeito, assim, à importância da boca, né? Porque a gente até entende que os pacientes, né, da unidade crítica, um paciente mesmo numa clínica cirúrgica, dentro de um hospital, ele tem muitas demandas, né? Ele tem muitos problemas. Mas a boca, ela não pode ser colocada de lado. Né? Os cuidados orais, né? Por quê? Pela boca que a gente fala, pela boca que a gente se alimenta, pela boca que a gente respira muitas das vezes. Então, eu acho que é muito importante que a gente realmente coloque, né, a boca, a cavidade oral dentro da saúde do paciente. Esse cuidado, ele é importante. Como um todo, né? E fora que quando ele está ali na UTI, problemas assim sistêmicos começam a refletir na cavidade oral, né? Então, assim, e é tudo de uma forma muito mais grave, né? Então, assim, uma herpes vem de forma diferente, uma candidíase vem de forma diferente. Então, assim, ter o olhar do dentista para fazer o diagnóstico precoce e ajudar no manejo ali do tratamento, não tenho dúvida que a gente consegue, né, recuperar esse paciente muito mais rapidamente, né? Então, diminuindo, assim, o uso de antibióticos, o tempo de internação. Então, assim, não tem como a odontologia não ficar integrada aí com essa equipe multi. Sim, né? É um papel muito primordial, né? E, doutora Ana, eu queria te perguntar, e após a alta hospitalar, como que a odontologia contribui nesse processo de reintegração, de fato, do paciente à vida social e à sua saúde integral? Eu acho que a gente também tem esse papel de, se a gente puder colocar, da educação mesmo, né? No sentido de que você orienta a higiene oral, né? A gente vê que esses pacientes, eles ficam muito distantes do autocuidado, né? E eu já tive a oportunidade, lógico, de ver alguns usuários, né, de drogas, alguns alcoolistas, que realmente o que a gente vê, assim, é aquela saúde oral precária, uma higiene oral super precária. E eu acho que isso, com essa educação, né, ajudar a valorizar a boca de novo, né? Eu acho que a gente investe na autoestima, a gente investe na qualidade de vida, entendeu? Então, assim, talvez a pessoa comece pensando assim, não, eu vou começar a cuidar da minha boca, criar aquele hábito novamente de fazer higiene oral. E aí começa realmente, muitas das vezes, é o start para ele começar a retomar a vida dele. Isso é uma grande verdade. Então, assim, mesmo não só com relação, né, a essa parte da higiene, mas às vezes fazer uma reabilitação oral, às vezes o paciente perdeu um dente, tem uma cárie no dente anterior, que aquilo afasta ele realmente do convívio, né? Sem dúvida. Ele se envergonha, acho que, de tantas coisas, e aí chega na boca, ele fica muitas das vezes com receio, né, de se comunicar, de falar, enfim. E o paciente, né, o usuário de droga, o alcoólatra, ele não traz, traz muitas vezes problemas sistêmicos associados, cardiovascular, né, já traz vários problemas que às vezes também essa condição oral impede que ele seja tratado em ambiente ambulatorial. E às vezes aquelas exodontias, aquele tratamento odontológico já tem que ser feito em unidade hospitalar, porque ele já tem um comprometimento cardiovascular, né? Então, assim, uma vulnerabilidade renal, imunológica, às vezes. De imunossupressão, que assim, quando ele recebe a alta para iniciar esse tratamento, já esbarra nessa dificuldade. Então, às vezes, a gente tem que fazer já essa adequação bucal em unidade hospitalar para depois ele fazer a reabilitação protética quando ele tiver a alta e aí sim, né, ressocializar, porque a boca, ele reflete a autoestima, a socialização, a comunicação. Então, eu preciso devolver
qualidade de vida para ele através, né, da dentição. Isso, sem dúvida. E eles se escondem mesmo, né, com a boca. Quando a gente vai conversar, eles sentem vergonha. Então, assim, quando a gente já consegue, pelo menos, eliminar os focos infecciosos, remover aqueles dentes, para que depois ele, na alta hospitalar, ele já possa fazer uma reabilitação protética e seguir. Isso faz total diferença na vida do paciente. Né? Eu até pego um exemplo. Desculpa. Não, sim. Que eu trabalho dentro de comunidades terapêuticas, né? O nosso projeto faz toda essa assistência. E dentro dessas comunidades terapêuticas, a gente que é dentista, a gente tem um papel muito de psicólogo também, né? A gente tá no consultório particular. Mas com os adictos em específico, eu justamente levo esse lema de, olha, estamos reconquistando, estamos resgatando a sua saúde oral. A gente, às vezes, autoestima. A gente, às vezes, eu faço uma restauração anterior, faço um provisório, ou eu faço, de fato, uma restauração simples que seja, e aquilo já dá uma limpeza, uma raspagem, tira aqueles focos infecciosos, a gengiva, quando eu volto, a gengiva já está um pouco mais saudável, de um aspecto, né, melhor. Isso e aí ele começa a acreditar que assim como a boca também é recuperável, exatamente. Que é possível. Ele já sai de lá com outra cabeça. Ele já pensa em arrumar emprego, ele já quer voltar para a esposa, ele já quer se sentir é autoestima, melhor, é comunicação. Porque, infelizmente, é muito perceptível o quanto que a adicção, né, a dependência acaba com a família, afasta ele do trabalho, afasta ele do autocuidado, como você falou. E eu trabalho muito isso, a autopercepção e o autocuidado. Principalmente em odontologia, que as pessoas vão, infelizmente, ao dentista só quando tem uma emergência. É uma dor, é um dente que quebrou, então a gente começa a passar outro tipo de visão para ele, o quanto que a boca vai fazer ele voltar a ter saúde sistêmica e autoestima, e é uma boa mastigação, que é o mais importante, né? E eu acho que assim, né, esse paciente que você consegue ajudar, acho que no que diz respeito propriamente também à dor, né? A dor é alguma coisa que realmente desequilibra qualquer pessoa. E eu imagino uma pessoa que está passando por um momento bastante difícil, né? Sim. Né, de recuperação, enfim, cara, muitas das vezes ele tem muita dificuldade de falar, eu estou com dor de dente, né? E essa dor, ela causa realmente um desequilíbrio completo. Em tudo, completo, né? E eu acho que, assim, são esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas que realmente vão dar energia para essa pessoa realmente pensar, eu vou me reintegrar. Vai renascer, reflorescer, né? Sim, e uma coisa que a gente tinha que também aproveitar aqui o seu espaço, Ciro, para a gente também abordar que muitos desses pacientes também, eles são mais susceptíveis a lesões cancerizáveis, né? Então, assim, da importância que a gente tem de acompanhar esses pacientes, de trazer consciência de que eles precisam fazer diagnóstico precoce, de que eles precisam, que às vezes tem aquela lesão ali, que geralmente é indolor, você sabe disso, e ele negligencia e vai viver. E quando a gente chega a fazer o diagnóstico, já está muito avançado. Né? Então, assim, para esse público aí, eu acho que a gente tem que bater nessa tecla das revisões periódicas, das consultas para o diagnóstico, porque eles são mais susceptíveis. Geralmente vem com tabaco junto, né? Vem com álcool. Então, assim, a gente precisa fazer diagnóstico precoce. Isso é uma coisa que eu falo muito com eles e até, inclusive, a primeira coisa que eu faço ao chegar em qualquer comunidade terapêutica nova é uma palestra sobre a higienização bucal, que a gente precisa passar. Infelizmente, muita gente não sabe escovar dente, acha que sabe, mas não sabe. E essa questão da autopercepção, por quê? Ele vai ver na boca dele sinais que não são normais, para ele pode ser, porque são pessoas leigas, mas que não são normais e que ele precisa procurar um dentista, ele precisa procurar um profissional. Justamente porque às vezes é indolor, aquilo ali tá pequenininho, tá durando meses na boca dele, se não anos. Às vezes, pelo uso de algumas substâncias, queima muito o lábio, fica aquelas feridas. E isso atrapalha o atendimento odontológico, porque, né, não consegue abrir muito, justamente porque está ferido. Então, é muito importante essa bate-papo que eu faço com eles para ser leve também sobre a autopercepção. Porque justamente a gente vai evitar que avance demais essas lesões ou doenças cancerizáveis, que é muito perigosa. Continuando a pergunta, quais são os maiores desafios e aprendizados de lidar com pacientes em situações tão delicadas como as da UTI? Os maiores desafios, eu acho que é justamente o pós-alta. Entendeu? Porque a gente recebe o paciente na UTI, a gente
consegue fazer ali uma adequação bucal com ele naquele período de internação, mas o encaminhar para onde nós vamos direcionar esse paciente no pós-alta é um desafio. Assim, eu estou falando que eu já estou dentro de um hospital, né, claro, Ciro? Mas eu vejo que nós somos ainda muito poucos. Né? Aqui em Volta Redonda, se você vê quantos hospitais, quantos leitos nós temos e quantos dentistas nós temos dentro dos hospitais. Isso é verdade. Então, assim, eu acho que os gestores precisam enxergar a importância do dentista dentro do hospital, porque a demanda é enorme. Né? Essa questão também do pós-alta, dessa ressocialização, dessa reabilitação oral para o paciente e essa questão também da gente fazer diagnóstico precoce. Então, eu acho que esse seu projeto é um projeto maravilhoso. Parabenizar vocês Obrigado pela iniciativa. Agradecer porque já começa, né? Eu acho que a gente já começa a transformar a nossa sociedade. Sem dúvida. Entendeu? Assim, acolher esses pacientes e poder ajudar do início até o final. Sem dúvida. E eu acho que ainda existe uma dificuldade dessa integração da odontologia com a equipe que envolve o paciente no pós-alta também, né? Acho que muito pelo que a Cláudia falou, no sentido da quantidade de profissionais envolvidos nisso, né? Eu também fico super feliz de saber que você está super envolvido com isso, né? Eu acho que isso aí é alguma coisa realmente desbravadora, né, na região. E talvez seja o elo da gente, né, do hospital com a realidade que ele vai viver fora dali. Né? Então, eu acho que também falta um pouco dessa nossa história, né? Eu acho que talvez do poder público, enfim, de organizar, né, toda essa equipe do hospital com o pós-alta. Né? Eu acho que isso também é muito importante que a gente pudesse... Quando a gente está dentro de um hospital, um hospital público, né? Eu no Hospital do Retiro, você no Hospital São João Batista, a gente sempre se coloca assim, à disposição, né? Se você fizer, não é só você, qualquer profissional que assim, Cláudia, estou com paciente desse tipo. A gente vai acolher, porque eu acho que o acolhimento é importantíssimo, né? Você ter aquela pessoa assim, vou contar com você para isso e a gente poder acolher. Mas como eu te disse, nós ainda somos poucos. Infelizmente, né? Somos poucos. Frente ao tanto de benefício e segurança que traz para esse paciente no trânsito pós... Sim, é segurança do paciente. Se a gente dizer. Pensar em segurança, né? Porque o paciente chegou ali, ele vai receber os cuidados necessários para ele poder ter uma recuperação melhor, com menos... comorbidades, né? E sequelas, vamos dizer também. Sequelas, né? Então, assim, eu acho que o empenho tem que ser feito, né? E a gente está vendo que a demanda ela só aumenta, né? A demanda, a busca pelo tratamento, né? A busca pela recuperação. Você vê que hoje realmente a coisa está completamente socializada, né? E isso é importante, né? Por isso o nosso grito junto às universidades, junto aos gestores, junto a trazer o seu canal aqui, poder divulgar. Então, isso tudo é muito importante. Da sociedade, da comunidade, assim, cadê o dentista na equipe? Que faz total diferença, como vocês falaram. Com certeza. Eu tive uma oportunidade com vocês mesmo, né? De participar um pouco disso, de estar dentro dessa rotina. Eu sei quão grande é a necessidade disso. Você foi nos também, leitos, né? Não só dentro do CTI. No CTI é um paciente muito crítico. Muito crítico. Mas quando você vai para as enfermarias, médica, a gente pode perceber o quão necessário a gente está ali. Se faz e o quanto de benefício, quanto você encontrou ali e quanto que você aliviava, quanto o tratamento humanizado, de segurança que você trazia ali. E o quanto você também ajuda, como você falou, é uma equipe multiprofissionais, né? Quanto você ajuda os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, os médicos, o quanto que ajuda e traz de benefício. Porque às vezes o nutricionista está ali tentando implementar uma dieta e o paciente não está aceitando aquela dieta, porque a boca dele está muito seca, está colada. Exatamente. Precisa limpar, precisa hidratar, precisa tirar aquela crosta dali.
Aí depois o paciente começa a sentir o paladar melhor, começa a se alimentar melhor. E recupera. Recupera ganha melhor. Peso. Aí ganha peso, energia. sai daquela e tá em condições de alta. Então, assim, é fantástico. O trabalho é maravilhoso. Então, assim, eu quero desbravar. Pra falar. Eu, assim, por isso, assim, eu não me canso de querer desbravar, porque eu acredito na odontologia dentro do hospital, junto do dente. Eu acho que a odontologia é a área de saúde. Quem é da área de saúde quer cuidar. Sim. Então, a gente cuida onde o paciente está. Se ele está no nosso consultório, nós vamos cuidar dele ali. Se ele está no hospital, nós vamos cuidar ele dentro do hospital. Se ele está na UTI ou se ele estiver numa internação domiciliar. Então, o dentista tem que estar onde o paciente está. E como a Ana falou, ninguém nunca viu uma boca saindo andando sozinha. Não, existe uma boca na rua andando sozinha. Não tem como o paciente está internado e a boca em casa. Corpo ali. A gente não deixa ele lá junto com os adornos na recepção, né? Tem jeito. Não, e assim, a gente vê que muitas das vezes a equipe técnica, a equipe médica, ela tá muito empenhada em cuidar do paciente, ela vê um machucado na mão, ela quer cuidar daquele machucado, mas muitas das vezes não se pensa que o paciente tem uma doença na gengiva grave. Sim. E que aquilo está interferindo diretamente no tratamento, na resolução do problema. Às vezes né? nas taxas de infecção, nas taxas de exame. O foco tá ali. Então, assim, onde está esse foco? Tá mais na uma boca. vez, né? Aquele paciente que tem muitas demandas e que o dentista é fundamental, né? Nesse cuidado, né? Com certeza. Então, eu acho que assim, acho que em Volta Redonda a gente já plantou uma sementinha, Sim. né? Eu, por exemplo, lá no Hospital São João Batista, apesar de não estar mais na UTI, eu sempre encontro com o fisioterapeuta, eu sempre encontro com a nutricionista. Essa semana mesmo ela falou, nossa, como você está fazendo falta. Então, assim, além da gente cuidar do paciente, a gente ainda faz um treinamento periódico com a equipe. Sim. Né? Sim, a gente atualiza a equipe. Quando a gente fala da equipe, é a equipe médica, a equipe da enfermagem, com fisioterapeuta, com fono. Então, a gente não interage, a gente não cuida só do paciente, né? A gente também tem esse papel do treinamento da equipe, da conscientização da equipe, da atualização da equipe no que diz respeito ao cuidado com a boca, né? E quando a gente fala, como a Cláudia falou, do cuidado da boca, não é só cuidar da doença, mas prevenir também. Quando a gente institui de maneira individual, né, para cada paciente, como é que o técnico, né, o cuidador ali vai cuidar daquela boca, porque não é igual para todo mundo, né? Não tem uma história, isso aqui você vai fazer em todo receita mundo. Receita de bolo, né? Não tem receita de bolo. Também tem individualizado. Então, assim, é individualizado. Por isso que o dentista tem que estar todos os dias ali. Ele não pode ser só porque o paciente apresentou um problema. Não. Na essência, a odontologia vem da prevenção, né? Então, tudo bem que a gente cuide da doença, mas eu acho que o fundamento é que a gente chegue realmente naquele cuidado individual, no sentido de cuidar da boca, da saúde e prevenção. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso também. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a dependência química era um dos grandes temas do Circuito pela Vida, que é o nosso projeto. E eu queria perguntar como que o consumo de álcool e drogas pode prejudicar a saúde bucal, no geral? Então, o álcool, as drogas, geralmente elas interferem diretamente em lesões cariosas, né? Porque, como a gente já falou aqui, a pessoa não tem autocuidado, né? Então ela fica muito mais vulnerável a cáries, a doença periodontal e também muito mais susceptível às lesões cancerizáveis. Então eu acho que é nesse nicho aí que a gente tem que focar, entendeu? E os cuidados redobrados, né? Porque é um desafio muito grande, porque geralmente são cáries generalizadas. Às vezes, na hora da reabilitação, é uma reabilitação mais ampla, que envolve exodontia, que envolve tratamento endodôntico, então, às vezes, até reabilitação total, né? E, às vezes, já é um paciente comprometido sistemicamente, que, às vezes, um dentista clínico não vai conseguir fazer, né? Porque o paciente, por exemplo, que faz uso de cocaína, o anestésico para ele, a gente já sabe que a gente não pode usar um vasoconstrictor, que ele pode ter, né, alterações
cardíacas ali durante o atendimento. Às vezes ele já tem vários outros comprometimentos sistêmicos que fazer esse tratamento, que já é mais complexo em ambiente ambulatorial, já se torna diabético, difícil. descompensado. Sim. Aí ele já tem que ser encaminhado para a unidade hospitalar para fazer isso em centro cirúrgico, né? Monitorado. Com suporte de uma equipe médica, né? Então, assim, quem faz uso de drogas e quem faz uso de álcool já tem toda essa questão, né, de comprometimento sistêmico. Sim. Que a gente vai ter que ter um outro olhar para ele. Então, assim, eu dentro do meu consultório, dentro da minha clínica, eu já vou ter que ter tratamento não invasivo, uma restauração, uma raspagem, uma limpeza, até ok, mas um tratamento, né, mais complexo, mais invasivo, eu já vou ter que pensar, conduta, né? Eu já vou ter que pensar aí num suporte de uma equipe múltipla, né, junto para poder fazer essa assistência. Então, eu acho que esse aí é uma, né? Sem dúvida. O que acontece muito, por exemplo, a gente que está dentro da comunidade terapêutica, a equipe sou eu, a nutricionista, né, a Cristiane Seabra, e a psicóloga, que é a Angélica. E assim, eu não sou ninguém sem as duas. Sim. E elas também têm um complemento da odontologia juntamente à atuação delas. Então, isso é muito importante, essa questão de você unir multiprofissionais, você ter vários tipos de olhares, sabe? Eu converso muito com a nutricionista justamente pela dificuldade de alimentação. O paciente chega na comunidade terapêutica muito debilitado, muitas das vezes. Sensibilidade, né, Ciro? Sensibilidade, vulnerabilidade. Porque tem retrações. Porque, assim, quando a gente fala que a doença cárie e a periodontite são os principais problemas, né, que afetam ali a dentição, a gente está falando de que você vai comer qualquer coisa, dói. Incomoda, dói, arde e tudo mais. Pois e o que eu falo com todos eles, o problema de tudo começou na o quê? Acabou sua saliva. Ele, nossa, é mesmo. A boca seca. Acabou a saliva. Seca, então não lava a boca. Fala, não lava, como se fosse um balde de água jogando assim. Não lava a boca, você não transforma ela quimicamente, você deixa vulnerável. É como uma casa abandonada. Você deixou ali, qualquer bicho vai entrar pra morar. Aí eles ficam, caramba, é mesmo. Então, assim, numa conversa, eles vão entendendo da onde começa todo aquele problema, que eles já chegaram lá muito avançado. O consumo do álcool e da droga é isso mesmo, seca a saliva. Quando também ele já não começa a ficar comprometido sistemicamente só por conta do álcool e da droga. Com certeza. Então, e eu imagino algumas vezes a resistência desse paciente de ir ao dentista, que você precisa do apoio da psicóloga para que ela te dê condições de você chegar até ele, né? Sem dúvida. E da nutricionista, olha, mas eu tô querendo que você coma melhor, você precisa, vamos ver o que está acontecendo. Então, realmente, eu acho que o que funciona é a equipe. Sim, né? isso é a melhor opção. Eu imagino que você esteja seguro com as duas, né? Sem dúvida, e elas sem com dúvida. você ali, né? Elas são o meu suporte, assim como também dou suporte para elas, aquilo que a gente pode fazer melhor. E reintegrar e resgatar a saúde desse paciente como um todo. E o retorno que a gente tem disso é muito bom também, sabe? É muito gratificante. Sempre. A odontologia é linda, né? É linda. Eu sou suspeito pra falar, mas uma vez... Nós somos. É lindo quando você consegue, né? Isso é verdade. Você chega a pegar aquela boca assim, com aquela demanda enorme, e você começa a restaurar. Isso. O paciente ele vai se encantando, né? Sim. Então é muito gostoso essa dá parte. Pra fazer. E como não é inalcançável, sabe? Exatamente. Dá pra fazer. É possível, né? É possível, justamente. E eu acho que assim, no sentido até que a gente possa pensar do emocional, né? Mais uma vez ele pensar, poxa, eu tô sendo cuidado, né? Isso. Eu tô sendo cuidado, a minha boca é importante. Então, assim, eu acho que a gente tem mesmo que investir nessa história. Né? Sem dúvida. E com esse apoio que você tem aí, então, eu acho que a gente chega... Isso a gente consegue chegar longe. Graças a Deus, o projeto consegue proporcionar para eles um tratamento bem amplo, sabe? Infelizmente, tem questões que são muito extensas, um tratamento ortodôntico, que é muito extenso, coisas que a gente não consegue cumprir, infelizmente. Não, mas acho que se a gente fizer o básico... Eu sou a favor do básico bem feito. É o arroz com feijão, você faz uma boa raspagem, você faz um bom tratamento restaurador. Então, eu acho que começando no básico, bem feito... Você já organizou a casa ali. Controlar a higiene oral, né? Você já eliminou foco infeccioso. Justamente. E eu tenho pacientes diabéticos descompensados que eu falo, você está descompensado porque sua gengiva também tá. Você sabia disso? Não sabia. Eu falei, pois é. E ali é uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. Não
tem jeito. Você tem que compensar. Começamos a fazer o tratamento periodontal, ele vai diretamente lá na associação, é tratado com periodontista e começou a melhorar a glicose dele. Sim, isso pra gente já tá bem sedimentado. Começa a se sentir melhor, né? Não, e aí vem o estímulo para ele continuar, né? É uma cadeia, né? É um processo. Isso aí já tá muito sedimentado em literatura e a gente vive isso, né? E na periodontia a gente vive isso. A gente melhora a condição periodontal, o paciente melhora sistemicamente. Isso é impressionante, isso é impressionante. A gente não discute mais. É isso aí. E eu queria perguntar para vocês, quais sinais na boca de um paciente podem indicar o uso prolongado dessas substâncias e como isso impacta a qualidade de vida desse paciente? A gente começou a falar aqui, saliva. Começamos a falar um pouco. Falamos saliva. Por exemplo, eu vejo a boca do paciente que faz uso prolongado, você vê que a mucosa é diferente, você vê que começa a pregar, né? Assim, ela fica pregueada. Eu acho que justamente falta saliva, ele perde. A proteção que a saliva dá para poder equilibrar ali o meio bucal, por isso o índice de cárie, eu acho que ele começa a ter a boca, né, mais com dificuldade de alimentação, de tudo. A falta da saliva, ela realmente dificulta, né, a formação do bolo alimentar. Então, a gustação, o gosto do alimento fica muito diferente, né? O lábio muito ressecado. Aí o falar fica difícil, o comer fica difícil. É isso que impacta na qualidade de vida dele. Falta saliva, bola de neve, seca, entendeu? Então, assim, porque essas drogas, elas interferem diretamente na produção de saliva, na disfunção salivar. E aí a gente começa a observar que o mau hálito, né? A própria pessoa percebe essa litose, o mau hálito. Isso causa realmente uma restrição social, né? Porque, cara, eu não vou conversar, eu não vou abrir a boca porque minha boca tá cheirando mal. Então, isso vai afastando o paciente da sociedade também, né? Então, eu acho que realmente é muito importante. A falta de saliva vai levando, é toda uma cadeia, né? Porque aí você perde a proteção, né? Ali do pH, da proteção mesmo, da capacidade de tampão da saliva, você fica mais vulnerável à cárie. Você fica com mais dificuldade de alimentação. Você fica com uma mucosa mais vulnerável a lesões. Porque ela traumatiza, né? Um alimento rígido, às vezes, né? Ela com a boca seca. E aí começa a formar lesões. E aí é aquela cadeia. E a litose, tudo decorrência da disfunção salivar, né? As doenças sistêmicas, elas ficam mais difíceis de serem resolvidas. São esses os sinais que eu vejo, assim, mais claros, né, pra gente. E essas consequências também, que uma bola de neve, não tem jeito, né? E eu queria perguntar se existe uma abordagem odontológica, né, diferenciada para essas pessoas que estão nessa recuperação da dependência química. Eu acho que a gente já até deu algumas pinceladas, né, a respeito disso. Eu acho que depende muito da necessidade do paciente, tá? Por exemplo, se essa dependência, em que estágio, por exemplo, essa dependência química está de recuperação, né? Se esse paciente é cooperativo ou não, o tamanho do problema oral dele, a correlação de tudo isso com a saúde dele, se ele tem alguma doença sistêmica que contraindique a resolução, por exemplo, num consultório, né? Então, eu acho que esse paciente ele tem que ser analisado individualmente, né? No sentido da gente avaliar o tipo de problema oral que ele tem, a saúde sistêmica dele, né? E como é que está, em que processo de recuperação ele está. Então, eu acho que, assim, é mais uma vez quando a gente pensa de estar integrado numa equipe, para que a gente possa realmente oferecer, né? Familiares também. A família também, apoio, né? Exatamente. Como é que está essa relação com a família, se existe a família, se ela participa e se essa família consegue ajudar também. Então, assim, eu acho que esse leque do tratamento odontológico, ele realmente tem que estar muito aberto, né? Que vai, né, da prevenção, que vai do consultório odontológico que chega até o hospital, né? Da necessidade de um apoio, né, médico, enfim, para que a gente possa resolver. Às vezes tem uma estrutura também maior, né? Uma estrutura maior, né? Eu acho que, assim, quando a gente pensa em cuidado, a gente tem que pensar em segurança, né? E a gente só consegue ter segurança na hora que a gente examina esse paciente, faz um bom plano de tratamento e vê como é que a gente pode executar isso da melhor forma. Sem dúvida. Então, sempre necessário uma anamnese muito bem feita, né? Muito bem feita mesmo. E principalmente para esses pacientes que eu também tenho percebido é essa humanização de fato do atendimento, né? Não é só mais um,
Não. Eu tenho muito É o acolhimento, né, Exato, Ciro? Exatamente. Eu tenho muita percepção que eles falam. Nossa, vocês estão me tratando como se fosse uma pessoa normal. Eu falei, mas você não é normal? Mas Como eu nunca fui assim, tratado né? assim, nunca Como fui recebido assim? assim. Eu falei, mas você é uma paciente, você tem uma boca, eu sou o dentista, eu vou cuidar de você. Podemos combinar assim? Não, tá ótimo. Então, assim, isso também faz muita diferença, sabe? Acho que você até já tinha citado isso antes, Começa a vergonha, ali no né? acolhimento, começa ali no acolhimento. Ele tem que se sentir acolhido, sem julgamento. Sim. Sem julgamento. E ali, importantíssimo que a Ana falou, você tem que entender em que estágio aquele paciente está e o que ele está querendo naquele momento. Qual a ajuda que ele importante. precisa naquele momento, né? O que você quer? O que você espera de mim? O que eu posso contribuir? Olha, você tem... Como é que a gente vai, né? Sim. Então, porque às vezes, muitos deles, quando a gente aborda lá no CTI, olha, você tá... Vamos fazer... Tem uns que falam que querem, tá? Tem outros que já falam assim, não, eu não quero que mexa na minha boca. Sim. E aí entendeu? Então, aí a gente respeita. tem que ir respeitando. Ó, então, enquanto eu vou limpar, tudo bem. Mas se você precisar, eu estou aqui. E aí a gente tem que ir manejando. Da melhor forma. Mas também não É. deixando de mostrar que a gente está presente ali para dar o suporte que ele precisar, né? Eu lembro que eu peguei um paciente que estava assim, com mobilidades dentárias avançadas, uma prótese, ele estava ali equilibrando uma prótese. E a gente fica assim, né, pensando assim, amanhã, o CTI é cada dia, você vive um dia de cada vez, né? E aí a gente só pensa, se ele agravar e precisar entubar, como é que vai fazer com esses dentes, com esse tamanho, mobilidade, com essa prótese solta aqui? Eu precisava tirar aquela prótese, mas ele não queria tirar de jeito nenhum. Ele queria equilibrar aquilo ali de qualquer maneira, não queria fazer. Aí até que não. E ele realmente veio a tubo e, enfim, precisou tirar e eu precisei fazer a exodontia dele. E aí depois, aí a gente pensa assim, e agora, né? Como é que eu vou avisar pra ele? Cadê? Então, assim, é sempre um desafio diário. Sim. É um desafio diário. E aí a gente vai manejando. Mas eu sempre vou com esse meu jeito, assim, eu vou no acolhimento, eu vou na brincadeira, eu vou manejando, vou levando, vou conquistando, vou tentando trazer ele pra mim. Torna mais leve o que pra ele é muito intenso. Eu vou tentando trazer ele pra mim, porque depois que ele tá com você, aí você ganhou. Aí você consegue vai ajudar. Aí você vai. E essas histórias são muito interessantes, porque a gente vai tendo tempo, a gente vai tendo história. Sim. Nós recebemos uma ligação do médico dizendo assim, nossa, a família chegou aqui e falou que vocês tiraram todos os dentes do paciente e tal. Na verdade, o paciente já tinha tirado todos os dentes, ele tinha uma prótese e a família não sabia que ele tinha uma prótese. Você vê como é que é a importância, né? Sim. A importância que ele dava para a boca. A família nunca soube que ele usava uma dentadura, né? Então, assim, para eles, nós tínhamos tirado todos os dentes. Não. Ele há muito tempo já tinha uma prótese. Então, assim, eu acho que passa muito pelo respeito, né? A gente conversa o que você quer, o que você pode, a gente fala o que é necessário, o que é importante, e ali a gente vai tentando ganhar a história. Que é muito íntimo para os pacientes, né? É uma coisa muito íntimo, né? Às vezes é uma coisa muito preciosa mesmo, e que para ele, você imagina, uma família não saber que o pai usava uma dentadura, né? Quer dizer, cara, tiraram todos os dentes do meu pai? Não, ele nunca teve dente, ele sempre teve uma prótese, né? Então, para você ver, né, a importância que ele dava à boca, né? E a vergonha que ele tinha de falar para as pessoas sobre a condição. Então, são essas situações. Esse é o nosso dia a dia. Mas aí a gente vai... Essa é a nossa vocação. Essa é a nossa vocação. E temos histórias. E eu queria perguntar para vocês, como que a odontologia pode atuar também na prevenção, assim como a gente já tinha conversado, e no acolhimento humanizado, especialmente de pacientes mais vulneráveis? Eu acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Mas vocês poderiam falar mais um pouquinho sobre o que vocês têm de diferencial, que às vezes vocês lembram, uma história? De acolhimento... É sempre um desafio, né? Porque, assim, a gente que está no ambiente hospitalar, a nossa...
o paciente entra e sai muito rápido. A gente não tem muito tempo com ele. É diferente de quem está no consultório, que chega primeiro a família e você tem tempo de... ali você constrói. Vínculo, você né? constrói uma relação, como vínculo. você no seu ambiente lá. Então, a gente constrói uma história, um vínculo. Então, se você... No hospital, às vezes ele chega e sai em 20 dias. Então, assim, o nosso contato é muito rápido. Sim. Entendeu? Então, assim, esse acolhimento é mesmo assim, durante naquele período ali, eu vou fazer por ele o melhor que eu puder entregar para ele. Justo. E a gente tem que ser realmente muito pontual no sentido de planejar e resolver, porque muitas das vezes ele não vai lembrar nem o nome da gente. E se eu ver que Verdade. A gente não tem esse vínculo que É. existe num tratamento odontológico Tempo hábil pra ambulatorial. isso. E o que eu Não. procuro fazer é enxergar que ele vai precisar de um ambiente hospitalar para poder resolver a vida dele. Vai ter que ser aqui. Então, aqui e agora, né? Aí eu já procuro conversar com o médico, né? Aí eu procuro a equipe médica e falo assim, olha, eu preciso fazer uma adequação bucal nele. Preciso remover os dentes. Eles falam que eu sou... Mas é porque a gente já enxerga que aquele paciente no pós-alta, ninguém vai tem fazer. condição de O dentista aqui manter... fora, porque a gente é dentista aqui fora também. A gente sabe, né? As limitações. As limitações que a gente tem dentro do nosso consultório ambulatorial. Ele vai precisar. Então, para que ele vai passar para um ambiente, de uma internação novamente, se ele já está aqui? Então, a hora é agora. Então, assim, a gente vai no médico, a gente procura saber se... discutir com o médico se aquele é o melhor momento. Porque, às vezes, também não é. Sim. Também, às vezes, não dá para resolver, porque ele está numa situação muito crítica. Ele precisa resolver aquilo primeiro para depois pensar, né, em resolver mas a gente também adequação. nunca pega um paciente em condições ideais. Não existe isso. Não existe. Não O paciente é um existe. paciente crítico. Às vezes a gente tem que fazer na raça. Eu vou deixar, porque para ele, quando sair daqui, Tá já sair bem. em condições de procurar o Dr. Ciro para poder fazer a prótese, para fazer as restaurações depois, Sim. no pós-alta. Sim. Então, é mais ou menos assim. E a prevenção, ela é diária. Porque o meu paciente, ele chega enquanto ele estiver comigo, nada ali pode ser agravado enquanto ele estiver comigo. Então, a gente vai fazer prescrições individualizadas, sistematizadas, que enquanto ele estiver ali, ele vai receber a higiene oral dele diária. E aí, assim, chamar, é aí que tá, a equipe multi é chamada, é por isso que tem o treinamento, por isso que eu chego para a enfermeira e falo, eu preciso hidratar, eu preciso que você passe essa solução, eu preciso que você aplique essa pomada. Então, assim, a gente vai sistematizar e fazer a prevenção dele nesse sentido. Enquanto ele estiver aqui, eu vou cuidar para que ele tenha conforto, para que ele tenha qualidade de vida, para que não se agrave nada do que ele já trouxe. Enquanto ele tá ali, tá 100% no controle. No controle nosso. Perfeito. Isso é ótimo, assim como já comentou, por diversos benefícios. Mas eu acho que é bom também para esse paciente dali, como você falou, já resolve a vida dele ali. Depois ele vai estar muito mais adiantado, vai estar muito mais tranquilo, vai estar com a cabeça e ele mais... sente, né? Porque assim, se ele não estava tendo autocuidado antes, ele chega ali, ele começa essa percepção de que a língua, de que já está hidratado. É diferente. Outro Você mostra o outro Outro lado lado. da história para ele, né? Com Eu certeza. acho que você mostra o outro lado da história. E eu queria pegar um gancho aqui, não sei nem se é mais ou menos a hora, mas assim, eu acho que a importância do que a gente está conversando aqui também, Claudinha, é que, cara, espero que realmente acadêmicos de odontologia escutem isso, né? Sim. Os recém-formados, porque a gente está mostrando aqui um outro lado da odontologia. Sem dúvida. Entendeu? Eu acho que ainda é um campo muito pouco visto pelo dentista, né? Eu acho que tem muito trabalho em cima disso aqui. Você vê que eu e a Cláudia viemos de especialidades diversas, Sim. né? Chegamos na odontologia hospitalar, colocamos tudo aquilo que a gente trouxe da especialidade ali. Então, assim, que as pessoas, os dentistas, pensem em investir nessa odontologia hospitalar também. Com certeza. Porque eu acho que, assim, além de muito gratificante como profissional, né? Eu acho que deve ter muita gente aí com habilidades e que ainda não pensou nisso. Então, Sem dúvida. vamos pensar nisso. Conforme eu já disse, né? Assim, o dentista tem que estar onde o paciente está. Então, assim, dentro de hospital a gente tem as diversas especialidades e ali é um leque. Sim. Por isso que eu falei, nós ainda somos poucos nesse sentido. A gente ainda tem muita coisa para desbravar, para melhorar, né? Para melhorar, para atuar. Então, assim, ela falou, né, nós somos de especialidade
realidades diferentes, mas quando a gente se une dentro de um hospital, a gente vê o quão importante é a periodontista chegar para cuidar daquela gengiva e o quanto que a bucomaxilo é importante para chegar lá para ver a articulação daquele paciente, para ver a exodontia múltipla daquele paciente, as lesões. Então, a odontologia é uma só, né? A odontologia é uma só. A gente trabalha junto, né? Não existe aquela complementa a outra. O ambiente hospital. Mas assim, para estar no hospital, você tem que estar preparado. Porque o paciente ali, ele é crítico. Sim. Então, às vezes, um procedimento de baixa complexidade, se você vai fazer, você pode colocar a vida desse paciente em risco. Então, você tem que saber como que esse paciente está, você tem que entender a complexidade, você tem que entender todos aqueles aparatos que pra gente não é o dia a dia, né? Os medicamentos, aquelas bombas infusoras, como é que aquele paciente está, porque você também não pode levar aquele paciente em risco, aquele ali é um cuidado. Então, o dentista também precisa estar preparado para atuar nesse ambiente. Então, doutoras, a gente já está encerrando a nossa entrevista e eu queria pedir para vocês, pedir que vocês deixassem uma mensagem, né? Que mensagem vocês deixariam para os profissionais da saúde que não conhecem o real potencial da odontologia hospitalar e tudo isso que a gente conversou hoje? Então, Ciro, a odontologia é uma das últimas especialidades, né, da área da saúde que está entrando dentro de um hospital. Porque até então o dentista era conhecido dentro do hospital como a figura do bucomaxilo facial tratando trauma, né? Hoje a gente já caminhou, já se reconhece, né, o real valor da inserção da odontologia nessa equipe multiprofissional. Já existem, inclusive, leis que amparem isso, né? Leis estaduais, municipais, que falam que o profissional da odontologia tem que estar inserido na equipe multiprofissionais, inclusive a Anvisa, a RDC 07, que fala que tem que ter o dentista na equipe profissionais. Só que a gente ainda está caminhando para essa lei federal, né? Porque ainda não se quantificou, ainda não se cobra dos hospitais. Se o hospital falar que tem não importa o número de leitos que ele tenha, para dar assistência odontológica adequada. Então, o que a gente preconiza é que tenha esse dentista de acordo com a demanda daquilo ali, porque o trabalho ele é muito grande, né? Sim. Então, a demanda é muito grande, que a gente precisa estar nos rounds discutindo o planejamento terapêutico desses pacientes, a gente precisa estar à beira-leito, identificando e tratando os focos, as lesões, sistematizando essa adequação bucal, treinando a equipe multi de enfermagem para os cuidados diários. A gente precisa estar tirando o paciente do leito, levando para o centro cirúrgico para poder adequar. Então, assim, a gente precisa... Quando eu falo assim que nós somos poucos, eu acho que o recado que eu tenho é esse. Às vezes, o profissional de saúde até tem lá, mas ele está lá como para desbravar um hospital inteiro. Então, quando ele está um profissional ou dois profissionais para um hospital de muitos leitos, certamente ele não está conseguindo desempenhar o que ele deveria estar fazendo realmente, entendeu? O paciente, ele não vai estar recebendo aquilo de fato o que a odontologia hospitalar pode levar. E é por isso que a gente ainda está lutando muito para que o dentista ganhe mais espaço nesse novo ambiente que é o ambiente hospitalar. E eu gostaria de dizer, acho que eu já disse aqui, mas eu quero falar mais uma vez porque eu adoro falar isso, né? Não existe uma boca, né, gente, andando por aí sozinha. Então, que todo profissional da área de saúde possa pensar, incluir, né, na avaliação dele, a boca. Né? E se ele acha que ele não dá conta, né, que ele oriente o paciente, olha, você procura o dentista, como é que é a sua higiene oral. Isso eu falo do médico, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do nutricionista, do técnico de enfermagem. Eu acho que tem-se que incluir, né, no cuidado dessas especialidades da equipe a ideia de que realmente se
pergunte sobre a boca. Se tem alguma coisa na sua boca te incomodando, né? E a gente que já vivencia dentro dos hospitais, a gente lida até com a dificuldade de insumos. Por quê? Porque às vezes a gente precisa de alguns materiais, de alguns medicamentos que não está padronizado. Entendeu? Justamente porque não se reconhece a importância, por exemplo, uma saliva artificial. Os pacientes estão lá com a boca grudando, tá a enfermagem falando pra gente que a boca tá cheia de crostas e a gente precisa limar, mas a gente não tem. Não pode pedir. Por quê? Porque não tá padronizado, porque ninguém junto, porque a gente não tá inserido ali. Então, assim, o caminho pra gente desbravar ainda é muito grande. A gente precisa chegar pros gestores e falar, olha o quanto a gente pode fazer, o quanto que vai reduzir tempo de internação, o uso de antibiótico, o quanto que isso vai baixar custos hospitalares, a simples inserção do dentista ali. Mas eu estou falando inserção, não é inserção de porque aí realmente esse gestor não vai enxergar o benefício. Eu estou falando de realmente uma equipe de profissionais adequados pelo número de leitos que ele tem que assistir. Aí sim o gestor vai conseguir ver a produtividade, o benefício que tem. E o paciente lá na ponta, qualidade de vida, tempo de internação, sobrevida, às vezes, né? Recuperação mais rápida, mais digna. Então, é isso que a gente tem que lutar. Esse é o nosso grande desafio hoje como profissional de saúde dentro de uma equipe. Perfeito. Doutora Ana, doutora Cláudia, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui hoje. Realmente a gente teve uma aula de como a odontologia pode salvar vidas, não apenas cuidando da boca, mas o ser humano como um todo, certo? E esse episódio reforça que a saúde bucal é a parte fundamental da saúde integral e que ela pode ser determinante no processo de recuperação, inclusive no enfrentamento da dependência química. Para você que nos acompanhou até aqui, continue com a gente no Circuito pela Vida e até o próximo episódio.